Bom dia pessoal, tudo bem? Eu vou fazer então hoje é Natal, 25 de dezembro, eu vou fazer um vídeo de encerramento do ano e voltarei só no ano que vem a fazer vídeos, né? E o vídeo de hoje tem um pouco a ver com o Natal, porque ele questiona assim, é sobre a tolerância e sobre aquilo que se fala hoje que não, com o fascismo não se dialoga. Será que com o fascismo não se dialoga? E, bom, eu vou começar falando uma frase do filósofo Pascal, né? Que ele dizia assim: é fácil ser tolerante com os tolerantes, difícil é ser tolerante com os intolerantes ou com a intolerância. Ou seja, ele estava colocando como um desafio se a gente é tolerante, a gente tem que ser tolerante, inclusive com a intolerância, né? Porque com a tolerância é fácil ser tolerante. Mas atualmente, já há bastante tempo, tem um paradoxo aí no mercado que é do filósofo Karl Popper, que ele diz assim, que ser tolerante com a intolerância é contraditório, porque a intolerância pode acabar comigo, né? E aí eu sou tolerante com a intolerância, que é mais ou menos aquele princípio assim: cria corvos que eles te devorarão os olhos, né? É um ditado espanhol: cria cuervos e te comerão os ojos, né? Bom, e muita gente da esquerda fala assim: eu sou de esquerda, você sabe, e muitas pessoas de esquerda falam assim: não se dialoga com o fascismo. Será, pessoal? Eu, como filósofo, me nego a dizer que não se dialoga com o fascismo, porque a filosofia deve dialogar com tudo. E, inclusive, eu acho que o antídoto contra o fascismo é justamente o diálogo, a dialética, certo? Mas para a gente olhar melhor quem tem razão nessa discussão, a gente teria que olhar melhor o que é afinal o fascismo, o que é a intolerância, né? O termo fascismo, você sabe, surgiu lá na Itália, vem de faço, que quer dizer feixe, que é a ideia assim: eu sozinho sou um graveto, sou muito fácil de quebrar. Dois gravetos juntos é mais difícil de quebrar. Todos nós, gravetos unidos num feixe, num faço, nós somos muito fortes e ninguém quebra. Então, vamos nos unir, né? E vamos vencer os nossos inimigos e vamos, então, nos consolidar, ter força. E essa ideia surgiu com Mussolini no início do século XX e ela obteve muito sucesso, né? Por quê? Primeiro, vamos entender por que surgiu essa ideia na Itália no início do século XX e na Alemanha também, no nazismo, que é a mesma coisa. Tem outro nome, mas é o fascismo lá da Alemanha. Bom, é porque ambas as nações vinham de um processo de muita frustração, né? A Itália, ela havia sofrido grandes perdas no século XIX nas tentativas de anexação do Tirol. Você sabe, o Tirol italiano ali, que hoje pertence à Itália, não pertencia à Itália. Mas era, o pessoal falava italiano, se identificava com a Itália, mas pertencia à Áustria, certo? E a Itália achou que era só questão de chegar lá e se apossar, porque as pessoas mesmo, elas iriam ser receptivas. Só que lá na colônia italiana tem uma brincadeira que diz assim: teimoso mesmo é quem teima com o alemão, né? Então o pessoal do Tirol é austríaco, que na verdade é alemão, né? Na unificação da Alemanha ficaram fora, mas era o principal estado alemão antes da unificação, né? É que a Prússia lá deu um nó para ela ficar e isolou a Áustria. A Áustria até hoje é uma parte da Alemanha que ficou isolada. Muito bem. Então, quando a Itália tentou anexar, o que acontece? O pessoal lá disse: opa, né? E começou e resistiram, e a Itália sofreu muitas perdas, muitas mortes, milhares de jovens, né? Imagina vocês, família aqui italiana, né? Daqui a pouco pede um filho lá, né? Convoca um filho, 17, 18, 19 anos, 20 anos, e devolve um cadáver, ou nem devolve, morreu em campo de batalha, certo? Isso, né? Então foi um trauma para a Itália. Depois veio a Primeira Guerra Mundial, que a Itália perdeu de novo, certo? Então foi um ambiente
de muita frustração, muita autoestima muito baixa. Aí chega um cara e diz assim: nós somos muito maiores que esses inimigos, nós temos é que nos juntar, né? Então, no início, foi uma coisa boa, inclusive, para a Itália. Ela se reorganizou e tal. Depois passou do ponto. Para entender esse lado que eu digo que é bom e depois passou do ponto é ruim, vamos olhar melhor o que é esse fascismo, afinal, de onde ele vem. Será que ele vem do Lúcifer? Não, não, não. Não, inclusive pode ser que venha do Lúcifer, mas aí a gente teria que olhar melhor quem é esse Lúcifer, e a gente não vai fazer isso hoje, pode fazer outro dia, tá? Mas enfim, ele vem do oco do nosso peito, o fascismo, né? É o que o Pascal, mais uma vez, ele diz assim, é a primeira natureza. A primeira natureza do ser humano é a natureza de todo o resto, né? Que diz assim, o mais forte vence o mais fraco, né? Então toda a natureza, ela não tem piedade, ela não tem valores morais, né? Uma árvore vem aqui, dentro desse escritório, se eu não limpar, às vezes acontece, né? Nasce uma plantinha aí, eu vou achando ela bonitinha, ela vai crescendo e toma conta. E se eu bobear, ela cresce em cima de mim, né? E toda a natureza é assim, ela ocupa. E a humanidade era assim também até alguns séculos atrás, né? A liberdade na sociedade antiga era conquistada mediante luta permanente, tá? A liberdade era conquistada porque os povos estavam sempre lutando para ocupar os espaços, escravizar os outros, despojar das suas riquezas, das suas mulheres, fazer escravos, né? Ou cobrar tributos. Então, portanto, a liberdade, que era no sentido da autonomia de um povo, de uma cidade, ela era conquistada com armas, permanentemente, né? Então não tinha paz. Era uma luta constante. Porque a humanidade era governada pela primeira natureza, certo? A segunda natureza, ela diz assim, o mais forte acolhe o mais fraco, acolhe, né? Porque ela diz assim, porque ele é humano também. Então, se eu mato o humano, eu me diminuo como humano. Mas se eu pego outro humano e deixo ele viver, né? Pax Romana, lembra? A Pax Romana foi um dos pontos do início da segunda natureza, que deixa viver o diferente. Tá pagando tributos, mas deixa viver o diferente, com seus costumes, com seus deuses e tal, né? Aí eu cresço como humano, certo? Então essa é a segunda natureza. E o cristianismo, não é que ele trouxe a segunda natureza, ele é um produto também dessa evolução do ser humano que precisava de uma outra religião que dissesse para o ser humano todo tem valor. Então, aquele aleijado, o que diziam os judeus antigos? Elimina, porque ele é um castigo. Ele foi castigado por Deus. O que Jesus disse? Não, acolhe, vem aqui que eu vou curá-lo. Né? Isso causou uma revolta. Um dos motivos dele ter sido crucificado foi esse, porque ele veio trazer uma outra ideia de mundo, que é a segunda natureza. Ok. Mas a segunda natureza cresce e a primeira continua dentro da gente. E onde que essa segunda natureza ela se alicerça? É no mundo, na cultura, na religião, nos valores, nos direitos humanos, certo? Só que quando o mundo passa um período de crise, um período em que ele se frustra, ou um período de transição que nem a gente está vivendo agora, a gente está vivendo um período de transição entre um modelo de mundo de países estanques sempre disputando entre si para um novo modelo em que vai ser um país único, como disse o John Lennon. Vai ser o planeta vai ser sede de um país único da humanidade. Isso é a minha tese defendida nesse canal. Isso demora para acontecer. Só que nesse meio tempo os mundos se misturam, a gente perde as referências e aí a primeira natureza brota dentro da gente, principalmente em quem não tem muito consolidado esses valores. Vocês me entendem? E aí surge o fascismo, que nem hoje as pessoas não têm vergonha mais de manifestar suas ideias fascistas, né? Só que a gente faz isso o quê? Eliminando eles? Não, a gente tem que fazer isso dialogando, mostrando para as pessoas. Elas já estão se dando conta.
que essa linha não funciona, que é ruim para todos. O fascismo, assim como o nazismo, ele tem esse sentido de ser um aprendizado. Olhem a Alemanha. A Alemanha hoje é um país admirável, pessoal, mas ela não era tanto assim antes do nazismo, porque a Alemanha ela é herdeira daquela chama, digamos assim, que vem lá do Oriente, que eram os mongóis e enfim, Gengis Khan, todos aqueles caras que eles queriam vir e dominar. Eles queriam dominar o Ocidente, né? E então a Alemanha, no fundo, ela queria vir e dominar. Ela tinha, ainda tem esse impulso dentro dela, né? De dominar, de ir para o Ocidente, dominar, né? E o Ocidente aqui, por outro lado, ele tinha desenvolvido uma outra linha, que é a linha da democracia. Todos são iguais. Mas nessa linha que vem de lá, não. Era o Gengis Khan, né? E, vocês me entendem? Era linhas da oligarquia. A elite, o guerreiro, ele se sobressai e os outros seguem. E para essa linha, o Ocidente aqui da democracia, essa igualdade aqui, é uma coisa decadente. Esse populacho. Já falei para vocês disso em outros vídeos. Então foi essa disputa que houve entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né? E que venceu a democracia. Venceu a democracia. O Ocidente conseguiu barrar esse pessoal aí furioso, bárbaro, que quer vir aqui e destruir nossas famílias, inclusive o comunismo, certo? E conseguiu barrar, certo? Mas então o fascismo surge nesses momentos de crise, nesses momentos de disputa, nesses momentos em que a segunda natureza ela se esfacela, ela desaparece, e aí a primeira natureza brota. E a Alemanha teve as suas unhas cortadas, né, pela Inglaterra. A Inglaterra, até um ponto, a gente não sabia de que lado ela ia pender, porque ela é parente da Alemanha e ela tem um pouco esse mesmo impulso aí, mas só que ela veio e se tornou ocidental. E aí junto com a França ali, elas defenderam, né, e depois os Estados Unidos e o Brasil também, né, a gente conseguiu, né, defender a nossa maravilhosa democracia contra esses bárbaros, certo? E então a Alemanha teve suas unhas cortadas e hoje ela é um país admirável porque é necessário para a maturidade que alguém ponha limites na gente e nos países também. E o Brasil está passando esse processo. Ele vai descobrir os seus limites, talvez já tenha descoberto, né? Porque aqui a coisa é mais leve. Ela não vai naquele ponto daqueles loucos lá da Alemanha, né? Que nem dizia o Chico Anísio, né? Beto Carneiro, vampiro brasileiro. Né? O nosso vampiro aqui é um vampirinho, né? Assim como o nosso fascistinho aqui é um mijinho aí, né, pessoal? Não vai muito longe. Né? Não se cria essa coisa, porque lá os caras são loucos mesmo. A gente é mais equilibrado um pouco o brasileiro, assim. Ele tem essa coisa, ele não vai tão fundo nessas maluquices, né? Então, eu acho que agora a gente vai superar isso. Só que a gente não supera sendo fascista contra o fascismo. A gente tem que dialogar. Para dialogar, a gente tem que entender. A gente tem que entender o que é o fascismo. Ele não é uma coisa do outro mundo, é uma coisa nossa. A gente tem que saber conversar com as pessoas que dizem isso. Quando a pessoa diz assim, bandido bom é bandido morto, às vezes é melhor nem falar nada, porque senão tu vai ter que puxar uma novela. Mas tu pode dizer, não, acho que pensa bem, o cara não teve chance, não adianta, não sei o quê. Não, mas olha, vejo os países que têm igualdade, papapá, não tem tanta criminalidade, papapá. Mas também não adianta, às vezes, ficar falando muito, deixa a pessoa descobrir. E já está descobrindo aos poucos. Mas a gente tem que dialogar. A gente não pode se fechar numa bolha e dizer, que horror, não se dialoga com fascismo, ou então com fascismo, né? Fogo, toca fogo, toca fogo. Eu sou um pacifista. Porque eu acho que a violência, nesse momento pelo menos, no passado eu até entendo, mas nesse momento ela não é o caminho, tá? O caminho é a paz, né? As instituições, a democracia. Muito bem. E o paradoxo do Karl Popper, que diz que o fascismo pode nos destruir se nós formos tolerantes. Aí tem um equívoco, desculpa, do Karl Popper, porque quando tu diz
que tu tem que ser tolerante com a intolerância, tu não está dizendo que tu não deve te defender da intolerância. Tu deve te defender sim. Porque se eu vou pro mato e sei que lá tem tigres que podem me devorar, eu vou preparado, certo? Mas não preciso matar o tigre necessariamente, eu posso ir com uma proteção, sei lá. Ou se eu vou nadar num rio que tem piranha, eu vou protegido. Eu não preciso matar todas as piranhas, eu tenho que me proteger. E com o fascismo é a mesma coisa. É diferente tu ser tolerante com a intolerância de tu te deixar ela te eliminar. Tu tem que te proteger, certo? Mas tu tem que deixar ela viva, porque aí é humanidade, é humano também, certo? É humano, a gente tem que saber lidar com todo humano, agregar todo humano para, enfim, ir até o fim nesse caminho aberto, né? Pela humanidade, que quer sim igualdade, quer tolerância, quer viver todo mundo numa boa, né? Se aceitando cada uma das diferenças. Então essa mensagem que eu deixo de final de ano para vocês, né? E ano que vem nos veremos, se Deus quiser, novamente. Um Feliz Natal, um abraço a todos, pessoal. Até a próxima.